A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar por você, eu queria compartilhar uma palavra poderosa. Em tudo, dai graças. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18 diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sabe, filho, a gratidão é uma das chaves mais poderosas para atrair as bênçãos de Deus na sua vida. Gostaria de compartilhar com você a respeito da atitude em nossas vidas que são expressão de gratidão, pois eu creio que 2023 será o melhor ano da nossa história. Pelo que devo dar graças, pastor? Algumas pessoas podem perguntar: você já parou para fazer uma lista das coisas pelas quais agradecer a Deus nesse ano que passou de 2022? A gratidão é o início da honra. Você gostaria de honrar alguém? Comece com a gratidão. A gratidão é a porta para a presença de Deus. No Salmo 100, no verso 4 e 5 diz: entrai por portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. A gratidão é a porta para a glória de Deus. Gratidão honra a Deus porque é uma expressão de confiança em sua fidelidade. É tão ruim quando alguém sai da graça e escolhe o caminho da ingratidão. Talvez não haja nada que desagrade mais Deus do que a incredulidade. A ingratidão e a murmuração são expressões de quem não acredita na fidelidade e bondade de Deus. Aqueles que confiam e creem, esses louvam. Aqueles que duvidam são incrédulos, murmuram e reclamam. É interessante que o povo de Israel saiu do Egito com um cântico em seus lábios, mas as provocações obscureceram seu coração e constantemente eles murmuravam contra Deus. Toda murmuração é uma expressão de incredulidade. Em Números capítulo 14, verso 11, disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? A ansiedade é também uma expressão de incredulidade. Você vence a ansiedade confiando em Deus e sendo grato. Em Efésios capítulo 4, versos 6 e 7 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, e com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A ingratidão também é uma expressão da rebeldia. Toda vez que alguém murmura, reclama, ele entristece o espírito. Isaías, capítulo 63, do verso 7 ao 10, diz: celebrai as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque ele dizia: certamente eles são o meu povo, filhos que não mentirão, e ele lhe tornou o seu Salvador. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo, pelo que se tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles.
Se Deus não é por você, quem será? Se Ele estiver contra alguém, quem poderá se levantar para defendê-lo? Nós entristecemos o Espírito Santo quando permitimos que outro espírito em nosso interior, o espírito da murmuração, todas as vezes que você reclama de algo, você perde a parceria do Espírito Santo nas suas batalhas. Em consequência, você traz o inimigo para a sua vida. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 10 diz: nem murmureis, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Em que deveríamos, pastor, agradecer ao Senhor Jesus por nossa redenção pelo seu sangue. A remissão dos nossos pecados aconteceu pelo alto sacrifício na cruz do Calvário. Em Colossenses capítulo 1, do verso 12 ao 14 diz: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte de que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Segundo esse texto, parte da herança pela qual devemos estar dando graças a Deus é a redenção pelo seu sangue. Pastor, de que somos redimidos? Da maldição da lei. Em que maldição da lei? A única maneira de descobrir é examinando a lei e verificando como ela define maldição. O termo, a lei, descrito no Novo Testamento, refere-se aos 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. Ao lê-los, descobrimos que a maldição ou castigo pela violação da lei de Deus é tríplice. A primeira, morte espiritual, está em Gênesis 2:17. Segundo, a pobreza, Deuteronômios, capítulo 28, verso 15 ao 68. A enfermidade, Deuteronômios 28, do 15 ao 68. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebesse pela fé o Espírito prometido. Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14. Porque hoje estamos debaixo das promessas que foram feitas a Abraão. Abraão é um símbolo da bênção de Deus para a nossa vida. Em Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3 diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quais são as bênçãos que Deus liberou sobre a vida de Abraão? Uma bênção de Abraão é o conhecimento de que somos justificados pela fé. Em Gálatas capítulo 3, verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebesse pela fé o Espírito prometido. Não há bênção maior do que podemos confiar em Deus. Nossa justiça não depende de nossas obras. Nossa salvação e nossa vida estão em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus comprou nossa vida com seu sangue precioso. Através do seu sangue, todos os nossos pecados foram perdoados e apagados. O Pai acredita a justiça do sacrifício de Jesus a nós. Ser justificado é sermos retos aos seus olhos. Não temos que trabalhar para ganhar o favor de Deus. O que Deus espera de nós é a fé, confiança na obra de Jesus na cruz. Davi entendeu isso no Salmo 32. Ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade, maldade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Crer na justiça de Deus, apoiando toda a nossa confiança em Cristo, é fazer parte do time de Abraão e de Davi. Hoje, em Cristo, temos comunhão com Deus.
Tiago capítulo 2, verso 23. Ora, Abraão creu em Deus, isso foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Ser amigo de Deus é viver pela fé, a fé que agrada a Deus. Abraão creu, nós também podemos crer, viver pela fé e desfrutar das promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Em Gênesis 3,14, Gálatas capítulo 3, verso 14 diz: a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ser amigo é ter intimidade. Deus não está mais apenas no céu, Ele habita no nosso coração. Nós podemos ter plena comunhão com Ele. Não estamos sozinhos. Ele é Deus conosco. Ele está sempre junto para nos proteger, nos ajudar e nos conduzir em vitória. Hoje somos filhos de Deus. Em João capítulo 1 João capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus por essa razão. O mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele. Hoje, em Jesus, temos a vitória sobre os inimigos. Quando nós cremos na justiça de Deus, na obra redentora de Cristo, aí sim podemos ter vitória contra todos os nossos inimigos, o diabo, a carne e o mundo. Mesmo Cristo, que justifica diante de Deus, é quem nos dá poder para vencer o pecado. O Espírito Santo está trabalhando em favor de nossa santidade e santificação. Nosso papel é cooperar com Ele, nunca, jamais desistir. Em Cristo somos prósperos, riqueza e multiplicação de frutos. Sua descendência será como as estrelas do céu. Se alguém puder contar o pó da terra, então contará sua descendência. Deuteronômio capítulo 28, verso 2 diz: se ouvides a voz do Senhor, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Isaías capítulo 1, verso 19. Se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Em Cristo temos provisão da cura, saúde. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Por suas chagas foste sarado. Por tudo isso, devemos ter uma vida cheia de gratidão ao nosso Senhor. A gratidão sempre deve ser cultivada. Ser grato é uma escolha. Todos os dias devemos decidir pela gratidão. Você já percebeu o quanto é fácil reclamar? Essa semana resolvi separar um tempo de jejum. Eu chamei de jejum de gratidão. Muitos problemas surgiram para tentar me roubar essa grande bênção. Eu decidi, eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu vou agradecer e bendizer o Senhor. A gratidão é a chave para a multiplicação. A gratidão manifesta a bondade, a provisão e a superabundância de Deus em nossa vida. A multiplicação de pães e peixes, Jesus mostra o poder da gratidão. Lá em Marcos capítulo 6, verso 41 e 43. Tomando ele os 5 pães e 2 peixes, erguendo, olhou para o céu e abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos para que distribuísse. Por todos partiu, também os 2 peixes, todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Ser grato é ser cheio do espírito da fé. A verdadeira gratidão procede do espírito. Qualquer homem pode dizer obrigado, mas somente quem é cheio do espírito e cheio de fé em tudo pode dar graças. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18 e 19. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito. Efésios 5, 18 e 20 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se disso. Uma vida cheia da graça é uma vida cheia de gratidão. Uma vida cheia de gratidão é uma vida cheia de graça. A gratidão atrai o favor de Deus na sua vida. Vamos orar? Pai,
Em nome de Jesus, teu Filho amado, quero nessa hora te louvar, te agradecer e exaltar o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra reveladora. Nosso coração está cheio de fé, de paz, de alegria, de prosperidade. Por isso te louvamos. Eu oro por todos os ouvintes que estão me ouvindo através do canal do YouTube. Que essa palavra traga graça no seu coração. Livra eles da murmuração. Livra eles da derrota, do fracasso, da falência, da pobreza e da miséria. Quero abençoar a todos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela graça do Senhor. Se você foi abençoado e deseja investir no nosso ministério, aí tem um número do Pix que você pode fazer oferta de qualquer quantia e Deus vai multiplicar abundantemente na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que a alma generosa prospera e tudo que se planta colhe. Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém?